Bom dia, bom dia. Hoje é um grande dia. E hoje, o tema de hoje é também ele espiritual, e é sobre o favor de Deus. Nós, muitas das vezes, ou há muitas coisas na vida que temos que fazer pelo nosso braço. Olá Sofia, olá Leila. Há muitas coisas que temos efetivamente que fazer pela força do braço, e eu vou-vos dar já um exemplo que é bíblico. Quem conhece a história da ressurreição de Lázaro, ou seja, Lázaro era um amigo de Jesus Cristo. Bom dia! Era um amigo de Jesus Cristo e um dia Jesus Cristo recebe a notícia de que Lázaro estava doente, e ele continuou a fazer aquilo que estava a fazer, até que Lázaro morreu. Entretanto, avisaram Jesus que Lázaro tinha morrido. E Lázaro, ao fim de um tempo, desloca-se para lá, e quando se está a chegar próximo, as duas irmãs de Lázaro, Maria e Marta, vêm ter com ele e dizem: Senhor, se estivesses aqui... Boa, estiveste no IP ontem, fantástico. E elas vêm ter com ele e dizem: se estivesses aqui, o teu amigo Lázaro não tinha morrido. E ele desloca-se pergunta onde é que ele tinha sido sepultado, e foi para lá. E ao ir para lá, o que é que ele fez? Chegou lá e fez um milagre? Alguém conhece a história? Não. O que ele fez foi dizer: retirem a pedra. Ora, retirem a pedra pressupõe que haja um trabalho manual, que haja alguém humano que chegue lá e faça esse trabalho com as suas mãos. E ao retirarem a pedra, ele fez a parte principal, que foi ressuscitar Lázaro. Disse: Lázaro, sai cá para fora. E efetivamente ele saiu. E o que é que nós podemos ver com esta história tão simples? É que há coisas que somos nós que temos que fazer. Há coisas que temos que ser nós. Não é Deus, somos nós. E só depois de nós fazermos... Boa, caíste aqui agora, e acho que foi por um bom motivo, porque eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. E portanto, vamos partilhar aí com alguém esta live, porque seguramente poderá tocar a mais pessoas. E portanto, aquilo que ele nos diz nesta história é que há coisas que somos nós que temos que fazer. Para quê? Para depois vir o favor de Deus. Eu vou-vos dar um outro exemplo, e este exemplo é do Pablo, e ele explica muito bem o que é o favor de Deus nas nossas vidas. Nós somos um avião. Se o avião estiver aterrado, estiver estacionado, ele não consegue obter o favor de Deus. O avião tem que ser posto em movimento, tem que descolar, tem que chegar lá acima, para que o favor de Deus, que neste caso é o vento de cauda, é o vento de trás, o empurra. Um avião vai a 700 km por hora. Se apanhar vento de cauda, facilmente vai a 900. Portanto, e o favor de Deus é isto. Só que antes do favor de Deus chegar... Olá, Karine. Antes do favor de Deus chegar... nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós temos que fazer a nossa parte, há uma série de coisas que nós já falámos noutras lives: a disciplina, tomar a decisão, ser consistente. Portanto, há uma série de coisas que dependem de nós. Não adianta nós estarmos a pedir a Deus: eu quero isto, eu quero aquilo, e não fazer rigorosamente nada. Já falámos também noutra vez que muitas das vezes as decisões que nós temos que tomar nas nossas vidas, muitas das vezes nós já sabemos quais são. Só que às vezes são dolorosas, às vezes tiram-nos da nossa área de conforto, e o ser humano não gosta muito de mudanças, resiste à mudança, e por isso às vezes temos essa dificuldade de tomar essas decisões, de fazer aquilo que nós sabemos que tem que ser feito,
E basicamente é isto, é nós percebermos que eu confio muito em Deus, eu vou ficar parado à espera que Deus faça. Amigo, não tardas, estás a ganhar raízes e nada aconteceu na tua vida. Portanto, há coisas que nós temos que fazer, nós temos que nos pôr em ação, nós temos que dar o primeiro passo, ser consistentes, fazer o que tem que ser feito, como deve ser feito, porque ainda há 2 dias falei sobre a diferença entre a intensidade e a consistência. Não adianta eu fazer 5 horas de exercício de uma vez só e depois passar o resto da semana sem fazer nada. Então é preferível fazer 1 hora, 5 dias na semana, do que fazer 5 horas uma vez na semana. Portanto, esta é a diferença entre intensidade, 5 horas uma vez na semana, e não fiz mais, e fazer todos os dias. Portanto, isto é que nos vai permitir atingir os patamares que nós queremos, aquilo que nós pretendemos para a nossa vida. Portanto, fiquem com esta hoje. O favor de Deus só nos alcança quando nós estamos no caminho, quando nós estamos a caminhar. Porque se nós estivermos parados, se nós não tirarmos a pedra, reparem, como é que Jesus Cristo, que conseguiu ressuscitar alguém que estava morto há 4 dias, pergunto, se ele estendesse a mão para a pedra e dissesse à pedra, desvia-te, acham que ele teria poder ou não para que aquela pedra se desviasse? Esta história é fantástica. Esta história mostra-nos muito daquilo que nós temos que fazer, temos que governar a nossa vida. Porque ele também podia ter chegado lá e ter dito, pedra, desvia-te, Lázaro, vem para fora. Mas o que é que ele fez? E reparem outra coisa importante, o que é que seria mais fácil para o ser humano fazer? Desviar a pedra ou ressuscitar alguém que morreu há 4 dias e que diziam eles que já cheirava mal? Pensem nisto. Então, normalmente Deus faz a parte difícil depois de nós fazermos a nossa parte. E é um pouco isto. Nos negócios, na família, na vida, nós temos que fazer a nossa parte e Ele depois alcança-nos com o seu favor. Aproveito para vos lembrar que dia 11 de julho teremos a palestra Os Códigos do Feijão. Segue aí o Instagram Os Códigos do Feijão, segue aí o Facebook Os Códigos do Feijão e também o canal do YouTube onde eu normalmente coloco estas lives. Forte abraço, um dia abençoado e vemo-nos amanhã.